paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez na presença do nosso Pai eterno, para juntos estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, fazer uma oração nesse instante. Quero convidar você a se posicionar agora na presença do nosso Pai Celeste. Vamos juntos, mais uma vez, nessa terça-feira maravilhosa, estarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Coisa boa é a vida do cristão. A gente sabe que temos aqueles momentos do dia, dias da semana, em que nós tiramos para nós cultuarmos ao nosso Deus. Temos objetivos, nós temos o nosso alvo, nós vivemos nessa terra única e exclusivamente para adorar e para bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos orar para a introdução desse trabalho nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por essa grande oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estarmos na Sua casa, na Sua presença, para adorar e para bendizer o Seu santo nome. Eu quero neste momento agradecer a Ti pela vida dos Teus filhos, que juntamente conosco, Senhor, estão orando, estão intercedendo e estão entrando diante da Tua face para render louvores de adoração ao Seu nome. Que a Tua mão esteja estendida sobre nós, que o Senhor venha cada dia mais, Senhor, constantemente, estar nos ajudando, porque nada nós somos e nada nós podemos fazer. Se o Senhor não estiver conosco, nada nós somos. Mas nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor nunca abandonou os Teus filhos. Aquele, Senhor, que se aproxima de Ti, o Senhor sempre tem estendido as Suas mãos e abençoado. Meu Pai, quantas vidas neste momento estão orando diante de Ti? Quantas pessoas neste momento estão se aproximando de Ti, com os seus problemas, com as suas dificuldades, depois de um dia laborioso muitas vezes, no meio dessa situação tão difícil em que nós estamos vivenciando, mas nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. A Tua igreja é privilegiada porque é a Tua igreja, e o Senhor é aquele que tem sacrificado a si mesmo por causa dos Teus escolhidos, por causa daqueles que o Senhor escolheu para estar presente na Sua presença. Deus, obrigado, porque o Senhor é aquele que não despreza a nenhum dos Teus filhos que se aproxima de Ti. O Senhor é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que atende nas nossas necessidades, que não faz acepção de pessoas, e todos aqueles que se aproximam de Ti, crendo que o Senhor é galardoador, o Senhor escuta e abençoa de uma forma toda especial. Meu Deus, eu Te agradeço, eu Te louvo e Te bendigo, sabendo que os Seus olhos e os Seus ouvidos estão voltados para a oração que se faz neste lugar. Visita agora cada lar, cada casa, cada servo Teu que se posicionou na Sua presença, cada família agora, Senhor, diante deste aparelho receptor dessas ondas sonoras, que o Senhor possa abençoar de uma forma toda especial. Deus, ainda que nós estamos, Senhor, em um culto online, mas nós sabemos que a vida, porque onde a Tua palavra chega, Senhor, a morte vai embora. A Tua palavra é vida e nós Te adoramos por esse privilégio tão grande de pertencermos ao povo que tem uma palavra viva, vinda da Tua parte. Obrigado, Senhor, recebe o nosso louvor e adoração e nos ajude a prestarmos o nosso melhor culto para Ti neste dia, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino de número 116 da nossa harpa cristã. Lembrando aos irmãos que nesta noite, domingo passado, nós não tivemos a escola bíblica dominical, por questão da Santa Ceia. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que compareceram aqui na terça-feira. Nós tivemos uma bênção, 75 membros da igreja passaram por aqui, participaram do corpo e do sangue do Senhor Jesus em 12 grupos, 12 grupos, e foi uma bênção. Nós adoramos ao Senhor por esse privilégio, que o Senhor possa continuar abençoando. Se no dia 18 formos nós liberados para estarmos reunidos, louvado seja Deus. Se não, irmãos, continuaremos
adorando e bendizendo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém vai nos parar. Nós continuaremos adorando e sendo fortalecidos em nome de Jesus. Glória a Deus. 116. Portanto, hoje será o evangelista Giovanni, ele estará fazendo a escola dominical, ou seja, a matéria que ia ser no domingo vai ser aplicada hoje. E esse hino 116 é o hino exatamente que foi sugerido para a escola dominical. Será a condição dos gentios sem Deus, é o tema. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou, aleluia. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, louvado Amém. seja Deus. Vamos receber aqui agora o evangelista Giovanni, que terá toda a liberdade para estar ministrando esta palavra nesta noite, a condição dos gentios sem Deus. Aleluias. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Você que está aí no seu lar, que está nos acompanhando, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo essa noite. Assim como já foi falado aqui, mencionado pelo nosso pastor, nós estaremos estudando a nossa lição, que supostamente era para ter sido licionada no domingo, que passou, mas nós tivemos aí um trabalho maravilhoso, né? Que foi a nossa Santa Ceia, e então decidimos estar fazendo essa lição hoje. Então nós louvamos a Deus por esse privilégio, muito bom. Eu confesso aos irmãos que eu me senti alegre quando o pastor nos deu a notícia que 75 pessoas haviam passado aqui no domingo, que estavam ceando, né? Comemorando esse ato tão maravilhoso que é de estar diante da mesa do Senhor para poder ceiar. É muito bom, nós estamos vendo a sede que os irmãos têm de estar na presença do Senhor. Isso é muito bom. E nesse instante eu convido você que tem a sua lição, você que não tiver a sua lição, abra sua Bíblia comigo em Efésios no capítulo 2, no versículo 11, versículo 12, e depois nós vamos seguir para Romanos capítulo 4, versículo 12 ao versículo 14. Nós vamos
a nossa base desse estudo de hoje. Vamos estar trazendo um estudo para os irmãos relacionado à base é a nossa Escola Bíblica Dominical, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, que traz como título a condição dos gentios sem Deus. Mas nós vamos ser fiel à estrutura da lição, mas traremos uma palavra para os irmãos contido, né? Ou seja, o conteúdo é exatamente da nossa lição. Amém? Mas talvez se você for acompanhar passo a passo na sua lição, você vai ficar um pouco meio que, né, perdido. Então, mas vai ser a base, é a nossa lição. Amém? Então, Efésios capítulo 2 e o versículo 11, a Bíblia nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Romanos capítulo 4. Volta aí alguns versículos da sua Bíblia, algumas páginas da Bíblia aí. Romanos capítulo 4, versículo 12. Nos diz assim: e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém? Você pode tomar o seu assento. Nosso pastor já fez aqui a oração e nós vamos dar início à nossa lição. A grande verdade, já no capítulo 2 e o versículo 11 da carta de Paulo aos irmãos ali em Éfeso, ou seja, a carta de Paulo aos Efésios, nos diz que, ou seja, Paulo, ele nos lembra, ou seja, lembra aos gentios que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Essas formas são: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Isso é o que nós extraímos do versículo 11 da carta de Paulo, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Então perceba comigo, já dando início à nossa lição, perceba comigo que nós vivemos num mundo em que estamos em constante guerra. Muitos têm tentado firmar um pacto de paz. No entanto, nós compreendemos que essa paz ela não é duradoura. Ou seja, ou é apenas algo por meio de tentar esconder os reais planos de conflitos que rege essa nação. Então perceba que o único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez com Jesus através do seu Filho Jesus. Essa é a maior missão de paz da história. Nós não podemos revogar isso. Conforme Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 18, Paulo nos diz assim, que Deus reconciliou os judeus e os gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Então perceba que quando nós falamos aqui no versículo 11, que, portanto, lembrai-vos de que vós, de que noutro tempo eram gentios na carne, Paulo está aqui trazendo à memória dos gentios a vida que eles viviam antes, a vida pregressa que eles tinham antes. E dentro dessa vida, Paulo está aqui mostrando para eles a respeito da incircuncisão. Ou seja, Paulo está dizendo, lembrai-vos que eram os gentios na carne e chamados incircuncisos. Essa palavra incircunciso, ela tem ela soa de forma pejorativa, porque você se recorda comigo que o próprio Davi, ali quando foi enfrentar Golias, ele disse, quem é esse incircunciso que está aqui afrontando o povo de Deus? Então Paulo, através dessa carta,
ele está mostrando aos irmãos gentios, ou seja, os irmãos em Éfeso, a vida pregressa que eles viviam antes, quando ainda eram gentios. Agora, para que nós entendermos o que é a incircuncisão, eu preciso te mostrar o que é a circuncisão. Se você seguir na sua lição aí, você vai perceber que a lição nos diz assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 17, e versículo 10 a seguir. O procedimento ele era realizado no 8º dia, após o nascimento em Israel, ou algum estrangeiro que era comprado por dinheiro, também era feito essa cirurgia, ou seja, era feito esse ato cirúrgico e a pessoa passava a fazer parte da nação de Israel. Perceba que na sua lição está assim: quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então perceba que os gentios, ou seja, os incircuncisos, né, eles experimentavam aqui dois tipos de separações. Né? Eu falei com os irmãos aqui no primeiro ponto aí, referente à nossa lição, que eles estavam separados de Cristo, estavam separados de Israel, alienados quanto à promessa. Então aqui nós percebemos que, fazendo um estudo apanhado desse versículo, nós percebemos que eles estavam separados, ou seja, eles experimentavam dois tipos de separações. A primeira era a separação social. Em outras palavras, os gentios não tinham aquela conjunção, ou seja, aquela ligação, aquela harmonia com os judeus. Então, a primeira separação era a separação social. A segunda separação era uma separação, era mais significativa porque era um tipo de separação espiritual, porque os gentios, como um povo, estavam separados de Deus. Então, nós encontramos aqui nessa fala de Paulo, ou seja, como nós falamos anteriormente, nós encontramos 5 maneiras que nós podemos perceber que os gentios estavam separados dos judeus. Ou seja, nós fizemos primeiro que haviam 2 tipos de separações, e nessas 2 separações nós extraímos 5 maneiras que eles estavam separados dos judeus. A primeira era social, resultado da aminosidade, ou seja, do rancor, da aversão, do ressentimento que existia entre judeus e os gentios. Isso era por milhares de anos. E os judeus consideravam os gentios como excluído, objeto de escárnio e um povo repreensivo. Então perceba que dentro dessas condições, dentro dessas separações, nós encontramos aqui 5 maneiras que nós podemos destacar que o povo gentil estava separado do povo judeu. Primeiro, eles estavam sem Cristo, ou seja, não tendo um Salvador, não tinham um libertador, sem propósito e sem destino divino. Segundo, eles estavam separados da comunidade, a separação social, como eu já disse para os irmãos. Então, estavam separados da comunidade de Israel. O povo escolhido de Deus, os judeus eram uma nação cujo supremo rei e senhor era o próprio Deus, e cuja bênção exclusiva e a proteção, eles se beneficiavam dela e se achavam um povo melhor, porque era um povo escolhido por Deus e tinha Deus como seu rei. Os gentios eram estranhos à aliança da promessa. Não podiam partilhar das alianças divinas de Deus, nas quais ele prometeu dar ao seu povo uma terra, um sacerdócio, um povo, uma nação, um rei, e para aqueles que crescem nele, a vida eterna e o céu. Né? Então, os gentios não tinham essa promessa, essa aliança, essa promessa. A quarta, eles tinham esperança eles não tinham esperança porque não haviam recebido a promessa divina. E em quinto lugar, eles estavam sem Deus, ou seja, estavam sem Deus no mundo, embora eles tivessem, e aqui nós frisamos muito bem, que embora os gentios tivessem muitos deuses, eles não conheciam o Deus verdadeiro. Então nós não podemos dizer aqui que era um povo que não tinha Deus. Eles conheciam outros deuses, mas não tinha o Deus verdadeiro. Né? E nós percebemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que eles não queriam, porque Paulo deixa muito claro, escrevendo aos Romanos, que ele fala da idolatria e da depravação dos gentios. Então perceba que o desprezo dos judeus pelos gentios era muito grande. Então havia
esse motivo de que os gentios sentiam na pele a necessidade de serem circuncidados e eles se excluíam dos judeus por esse motivo. Mas perceba que a circuncisão, ela tinha um significado religioso, ou seja, apontava para a santificação, como Êxodo capítulo 19, versículo 5 nos apresenta. Então, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, esse era o motivo principal de Deus ter inserido no meio da sua nação a circuncisão. Porém, os judeus se achavam um povo escolhido porque trazia no seu estereótipo, ou seja, no seu exterior, essa marca da aliança que eles tinham com Cristo. Mas nós vamos aprofundar muito mais isso aqui. Então perceba que essa circuncisão, ela foi um sinal estabelecido por Deus. Não era nada novo para os judeus, porque os judeus já tinham, ou seja, antes de Deus fazer essa aliança com Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, os judeus já tinham o hábito de se circuncidar. Mas essa aliança veio algo que Deus revela para Abraão, que essa aliança agora, ela tinha um motivo maior. Ou seja, ela tinha um significado maior, ela tinha uma relevância melhor, porque agora essa circuncisão era algo religioso, era um ato de uma ação, uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão, de que faria dele uma grande nação e que abençoaria, através da vida dele, todos os povos da terra. Então perceba que o simbolismo ele tinha a ver com a necessidade, ou seja, o foco principal dessa circuncisão era a necessidade de eliminar o pecado e ser purificado. O órgão, e aqui vamos falar a respeito desse órgão sexual masculino, ele trazia em si, era mais claramente, demonstrava a profundidade da depravação, porque carregava a semente que produzia pecadores depravados. Por isso, a necessidade de fazer a circuncisão, e essa circuncisão, ela soava como algo religioso no meio do povo cristão. Assim, a circuncisão simbolizava a necessidade da profunda purificação, a fim de reverter os efeitos da depravação que existia no homem naquela época. Então, o que Paulo vem falar aqui nesse capítulo 2? Paulo, depois dessa introdução que eu trouxe aqui para os irmãos, explicando o que era a circuncisão, o que era ser chamado de incircunciso, a diferença entre os judeus e os gentios, Paulo agora, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Aqui Paulo deixa muito claro, na parte B, onde ele diz assim: na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então aqui Paulo está trazendo uma boa nova, e a verdadeira circuncisão, ela não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas o que foi feito no interior do coração do homem. Então perceba que nesse versículo 11, Paulo explica que um verdadeiro filho de Deus e que a verdadeira semente espiritual de Abraão é aquela que circuncidou o coração, e não aquilo que estava por fora, como os judeus se maravilhavam com isso. Então o rito exterior, ele só tem valor quando reflete a realidade interior de um coração separado do pecado para Deus. Deuteronômio capítulo 10, versículo 6, deixa muito claro isso para nós, que o rito, ou seja, o rito exterior, ele só tem um valor quando reflete a realidade do interior de um coração separado do pecado para Deus. Fica muito claro que para Paulo aqui, nessas suas expressões, a salvação é o resultado da atuação do Espírito de Deus no coração do homem, e não meramente os esforços exteriores para se conformar a essa lei. Ou seja, não era somente ter a circuncisão ou ter somente a marca exterior. Exigia muito mais. Era algo muito mais relevante, era aquilo que estava dentro do interior do homem. Então, isso que Paulo traz para os irmãos de Éfeso. Então, perceba que eu até anotei aqui, que Paulo, nada que se faz, ele diz assim, nada que se faz e se deixa fazer na carne, nem mesmo a cerimônia religiosa, faz qualquer diferença no relacionamento de uma pessoa com Deus. O que é externo é irrelevante,
e sem valor, a menos que reflita a justiça de Deus no interior do homem. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui para você essa noite é que nada do que é feito pelo lado de fora, sem vir de dentro do interior do homem, vale para Deus. Ou seja, nós refletimos no nosso exterior aquilo que o nosso interior está cheio. E isso é interessante nós notarmos, porque muitas das vezes nós podemos tentar passar no exterior o que não convém dentro do nosso interior. Mas aí, a grande verdade de tudo isso é que a nossa máscara cai. É algo efêmero, é algo passageiro, é algo que superficial, não é duradouro. Com o tempo, se vai, se esvazia pelo ar, como evapora, como algo, como a gasolina, e a nossa máscara cai, porque nós estamos tentando demonstrar no nosso exterior aquilo que nós não somos por dentro. Então, o interessante no homem, que Paulo está querendo dizer para os irmãos aqui, que o que mais interessa para Deus, ou seja, é a sua justiça dentro do interior do homem, e isso faz com que o seu exterior possa refletir aquilo que você tem por dentro. Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 6, ele afirma que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então perceba que a fé salvadora prova o seu caráter genuíno pelas obras do amor. Aquele que vive pela fé, ele é motivado no seu interior pelo amor por Deus e por Cristo, o qual se revela de modo sobrenatural na adoração reverente, na obediência genuína, no amor altruísta pelos outros, no nascimento e na vida de Cristo. Refletimos do lado de fora aquilo que nós temos por dentro, a partir de que nós deixamos Cristo fazer parte do nosso interior. Aleluias, glória a Deus. Agora, temos a circuncisão na nova aliança. Espero que você esteja entendendo aí, nós temos a circuncisão também na nova aliança. Nessa nova aliança, o assunto da circuncisão, ele gerou várias, como disse o nosso comentarista, gerou várias discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 15. Então perceba que o maior álibi que os opositores de Paulo tinham era justamente o fato de que Paulo não ensinava a circuncisão. Porque Paulo, o tema central das suas cartas, por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas, é a justificação pela fé, onde aparece uma forte defesa dessa doutrina, tanto teológica quanto prática, teológica no capítulo 3 ao capítulo 4, e quanto prática do capítulo 5 ao capítulo 6. Ou seja, os falsos mestres, os judaizantes, que Paulo chamava de mau caráter ou de maus obreiros, eles ensinavam que era necessário, ao convertido, passar por alguns rituais, ou seja, por alguns ritos falsos, e observar preceitos da lei. E como Paulo não pregava esse evangelho falso, Paulo era considerado como um falastrão e um que estava ensinando uma falsa doutrina para os cristãos. Então, e chamando Paulo de caluniador, né? Ele era perseguido e também era caluniado e também era chamado de uma pessoa que estava defraudando o evangelho. Então, aqueles judaizantes, eles se orgulhavam de ser obreiros da justiça. Não obstante, Paulo escreve suas obras como más, visto que o pior tipo de iniquidade e qualquer tentativa de agradar a Deus por meio dos esforços próprios e desviar a atenção da redenção consumada de Cristo. Ou seja, o que eles tentavam fazer na época era pregar um evangelho meritório. Ou seja, o que estava acontecendo era por mérito próprio, porque eram pessoas escolhidas por Deus, eram pessoas circuncidadas, traziam no seu corpo a marca, era a marca de Cristo, mas não era a marca que Paulo ensinava, que era a marca que estava no coração, eles traziam a marca no exterior, mas por dentro era como um sepulcro caiado. Eram pessoas podres, que traziam muita podridão, pessoas que não tinham nenhum escrúpulo para poder defraudar os outros, para poder mentir, para poder roubar, para poder tirar, para falar mal do irmão, principalmente no caso de Paulo, era perseguido, era caluniado, levantavam várias calúnias a respeito de Paulo.
Então perceba que eles estavam mostrando no exterior aquilo que eles não eram por dentro. Então Paulo escreve aos irmãos para combater exatamente isso que os irmãos estavam apresentando ali aos irmãos de Éfeso. Então perceba que a primeira característica usada por Paulo para definir um verdadeiro cristão é que nós adoramos a Deus no Espírito. Isso Paulo escrevendo na carta aos Filipenses, do capítulo 3 e versículo 3, ele deixa muito claro a nossa adoração a Deus em Espírito. E é perceptível ao verdadeiro cristão conferir todo o crédito pelo que ele é a Cristo. Tudo que nós somos, que nós fazemos, é dado glória e honra a Ele. De nós mesmos, nós não merecíamos nada. Então, e não confiar na carne. Quando se fala de carne, aqui Paulo está se referindo à humanidade não redimida do ser humano, às suas próprias habilidades e realizações à parte de Deus. Os judeus colocavam a sua confiança no fato de serem circuncidados, em serem descendentes de Abraão, e na realização de cerimônias exteriores e obrigações à lei mosaica. Então eles se orgulhavam por isso. Eles se sentiam superiores por causa desse momento. Se sentiam maiores, né? Então o verdadeiro cristão vê na carne, ou seja, na sua natureza, vê a sua natureza como uma natureza pecaminosa. Ele não acha por ter essa cicatriz, ou por ter essa marca, que ele não é um ser pecaminoso. O verdadeiro cristão, ele vê na sua natureza como uma natureza pecaminosa, sem qualquer capacidade de merecer a salvação ou de agradar a Deus. Ou seja, o que há em nós é feito pela misericórdia de Deus. É isso que nós cristãos vemos em nós. Nós sabemos que somos miseráveis, embora escolhidos por Deus. Sabemos que somos totalmente dependentes da misericórdia dele e não nos orgulhamos pelo que temos ou pelo que fazemos. Sabemos que tudo é dele, tudo é para ele, que tudo vem dele. Que se ele não der, não nos der, se ele não fizer, nós não somos nada. Essa é a grande verdade. E os judeus se achavam os maiorais por isso. Não, vocês não são judeus, vocês não defendem a lei, vocês não trazem no seu corpo as marcas da aliança de Deus com Abraão, vocês não são descendentes de Abraão. Mas Jesus veio para poder mudar esse quadro. Aleluias, glória a Deus. Jesus veio para poder mudar esse quadro. É só você olhar para a sua vida, eu olhar para a minha vida, do que nós éramos e que hoje somos pela misericórdia dele. Vivíamos num lamaçal de pecado, rejeitados. Outrora estávamos aí perdidos pelo mundo. E Jesus nos encontrou. Jesus nos trouxe para a sua casa, para o seu lar, tirou de nós todas as arestas, tirou de nós todos os carrapichos que o pecado nos colocava. Nos deu um novo nome, nos deu um lar, nos deu uma família, nos deu uma vida e está nos preparando. Deixou conosco o Consolador para que nós possamos nos preparar para um dia estar com Ele na vida eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então perceba que os judeus, os gentios, e aqui nós estamos falando de gentios, aqueles que outrora estavam sem Cristo. Eram gentios porque estavam sem Cristo. Mas aqui Paulo está escrevendo exatamente aos gentios que haviam aceitado a Cristo. Vamos estar falando nisso agora. Né? Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, ou como ele diz aqui, portanto lembrai-vos que noutro tempo erais gentios. Ou seja, então o apóstolo está trazendo à memória aqui que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Então perceba que, ao comentar esse tópico, Paulo aqui ele faz menção, e isso se torna necessário nós esclarecermos, que a história passada dos gentios se refere aos gentios convertidos e não aos gentios em geral, porque ainda tem gentios que não foram convertidos. Tem gentios que ainda não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então não eram os gentios em geral, eram aqueles gentios que não tinham Cristo,
Paulo estava ensinando a eles que eles não precisavam se preocupar. E é o que nós estamos dizendo essa noite. Você que aceitou o Senhor como o Senhor da sua vida, você traz no seu coração a marca de Cristo. Você traz na sua alma a marca de Cristo. Você pode regozijar por isso. E não cair nas lábias aí de judaizantes ou daqueles que pregam a teologia de que uma vez salvo, salvo para sempre, e que você talvez não tenha mais lugar no céu. Então, perceba que Paulo está dizendo para eles aqui que eles estavam sem Cristo, eles estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Messias. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, eles não aguardavam e nem sabiam nada sobre ele. Os efésios, eles adoravam a Diana em vez de adorar a Cristo. Eles viviam imersos numa imensa escuridão espiritual. Mas Paulo chega ali, num lugar onde, quando nós estudamos essa carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que como Paulo chegou e entrou nesse lugar e começou a escrever para esses irmãos e começou a evangelizá-los, e o evangelho pôde alcançar esses irmãos e eles se voltarem a Cristo. Irmãos, e se nós estudarmos a fundo essa carta de Paulo, ou seja, essa igreja em Éfeso, nós vamos perceber que era uma igreja muito difícil, que só pela misericórdia de Deus que Paulo chegou a alcançar esses irmãos. Porque tudo que foi feito ali pela misericórdia de Deus na vida de Paulo e pela ação do Espírito Santo. Porque eram os irmãos que outrora se sentiam superiores, ou seja, eram gregos que se sentiam superiores, que não dependiam porque tinham muitos deuses e não se consideravam como necessário a conhecer qualquer outro Deus. Então Paulo chega ali mostrando para eles que eles deveriam aceitar ao Senhor e pregando o evangelho genuíno e trazendo para eles, mostrando para eles a necessidade de se converter a Cristo. Então perceba que ainda no versículo 12 o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não fazia parte do povo escolhido e, consequentemente, não podia usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois chamava divina fora feita a semente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Era essa a perspectiva que os gentios tinham na época. Eles estavam separados da comunidade, permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam a Deus verdadeiro. Deus havia chamado a Israel, havia lhe dado a Israel a sua lei, as suas bênçãos. Então o que deve ficar claro aqui é que apenas as promessas de Deus, ou seja, que as promessas de Deus elas não eram exclusivas aos judeus. Porque quando Deus faz a promessa a Abraão, ele diz que através dele, ou seja, em ti, isso lá em Gênesis capítulo 12, em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Só que isso não havia sido apresentado para os gentios. Então os gentios nutriam no seu coração a necessidade de se tornar um judeu para poder fazer parte dessa promessa. Então só havia uma maneira pela qual eles poderiam experimentar essa promessa. E essa maneira pela qual eles poderiam experimentar essa promessa é exatamente a maneira que Paulo os apresenta, se convertendo ao cristianismo, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. É isso que nós fizemos. Outrora, estávamos perdidos, fora da nação, fora da família de Deus. E hoje nós fazemos parte dessa família, porque aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Aleluias. Então, perceba que o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão, como está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. A promessa é nossa. Se estamos em Cristo, nós somos herdeiros, nós somos descendentes também de Abraão e somos herdeiros dessa promessa. Aleluias! Aleluias! Os gentios eram estranhos
a aliança da promessa, porque essas alianças foram os acordos relativos à promessa do Messias feito a Abraão e a seus descendentes. Os gentios eram estranhos porque ainda não conheciam, não haviam essas alianças. Mas Paulo chegou ali pregando o evangelho, mostrando a Cristo, apresentando a Cristo a eles, e aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, eles se tornaram parte dessa promessa. Aqui fala que estavam alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos de Deus estabeleceram com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção nenhuma desses pactos. E, por consequente, estavam alienados, ou seja, separados, eram estrangeiros, né, de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelado a grandeza do amor divino. Então, perceba que os gentios eles estavam, de certa forma, sem nenhum privilégio de pertencer a essa promessa que Deus tinha revelado a Israel. No entanto, é bom frisar que, como Paulo explicou em Romanos capítulo 9 e versículo 6, que nem todos os israelitas são israelitas, isto é, nem todos os descendentes naturais de Abraão são verdadeiros herdeiros da promessa. Para ilustrar essa verdade, Paulo lembra aos seus leitores que mesmo as promessas de raça e nação feitas a Abraão não foram feitas a todos os seus descendentes naturais. Então, ele deixa aqui muito claro para os gentios, explicando para os gentios, que o que os judeus estavam pregando, ou seja, o que os judeus estavam tentando defender, é que havia entre eles alguns que não faziam parte desse pacto, ou seja, não eram filhos de Isaac. Eram descendentes de Abraão através de Agar, através de Ismael, mas se consideravam judeus. Então Paulo está pegando tudo isso aqui para poder mostrar aos irmãos que eles não precisavam se preocupar. Porque os gentios, eles estavam sem esperança. Esperança de uma vitória sobre a morte. O futuro deles era um futuro incerto. Eles estavam vivendo noites sem estrelas, porque não tinham um futuro certo como nós temos. Podemos passar por qualquer circunstância, situação desse mundo, mas nós sabemos que o nosso futuro é garantido. Que o nosso futuro é um futuro certo. Os gentios, eles viviam sem Deus. Quem não tem Deus não tem esperança. Essa é a grande realidade. A pessoa que vive sem Deus, ele traz dentro de si um vazio que só é preenchido por Deus, por Jesus Cristo. Aquele que vive sem Deus, que vive hoje nessa vida sem Deus, ele vive sem esperança. Não tem esperança de um futuro melhor. Está buscando futuro nessa terra. Procura futuro nas mãos dos homens. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Que esse mundo cada dia mais está de rumo certo ao abismo. E que a nossa esperança está um dia nos livrar desse mundo. Nos livrar desse corpo corruptível. E estar com o nosso Cristo nos ares. Encontrar com Ele nos ares. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Viviam sem esperança, viviam sem Deus. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas. Como o Salmo capítulo 130, versículo 5 nos mostra. Capítulo não, porque o Salmo não tem capítulo, né? Salmo de número 130, verso 5, nos mostra. Então podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa promessa por causa da parte da filosofia grega, que destacava a possibilidade de uma vida além do túmulo. E, consequentemente, pudessem ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa por acreditar naquilo que eles haviam sido ensinados. Então perceba que eles não tinham esperança porque não haviam recebido nenhuma promessa divina. Eles estavam sem Deus no mundo, embora tivessem outros deuses. Mas eles não conheciam o Deus verdadeiro, como nós já falamos aqui. Então, a gente, muitas das vezes, e isso aqui, todas as pessoas que gostam de leitura, né,
percebe isso, que a gente frequentemente nós falamos dos gregos, dos povos mais esplendorosos da história. Mas no fundo de tudo, havia uma melancolia grega e se vivia uma espécie de desespero essencial. Segundo um grande poeta grego, chamado de Homero, no seu livro, né, de poesias, ou seja, no seu poema Na Ilíada, ele diz que quando Glauco e Diomedes se enfrentavam em combate singular, antes de trancar-se em uma luta, Diomedes quer conhecer a linhagem de Glauco. Quem responde? De Glauco, que é quem responde. Por que me pergunta sobre a minha geração? Ou seja, Diomedes, ele quer conhecer a linhagem de Glauco, que responde a ele. Por que me pergunta sobre a minha geração? Tal como a geração das folhas são as gerações humanas, as folhas que foram arrastadas sobre a terra pelos ventos e os bosques, voltam a brotar ao aproximar-se a primavera. Assim são as gerações humanas. Uma nasce e a outra termina. Então, esse era o conceito que os gregos tinham. De que a geração humana era que uma nascia e a outra terminava. Uma nascia e a outra terminava. Eles não tinham consciência da vida eterna. E assim também são muitos nos dias de hoje. Assim são muitos na vida atual. Há pessoas que acham que depois dessa vida não há outra. Mas é aí que você se engana. É aí que você se engana. Porque só tem dois caminhos. Só existe dois destinos. Nós costumamos dizer que a pessoa, depois que coloca o pé, que tem o primeiro ar de vida fora da barriga da mãe, ele já está dando o primeiro passo para a sepultura. Ou você vai para a vida eterna, ou você vai para a existência eterna, que é o lago de fogo e enxofre, aonde vai haver dores e rangeres de dente. Eu deixo essa palavra para você essa noite. O inferno é real. O inferno é real. Pega essa palavra. Pega essa situação que os gentios viviam, mas pela misericórdia do Senhor, eles encontraram a realidade. Aceitaram a Cristo. Receberam a Cristo. E é tão interessante que me vem à memória agora, Paulo escreve essa carta aos gentios, aos irmãos em Éfeso, aqueles que aceitaram a Cristo. E era tão significante essa igreja em Éfeso, que 30 anos depois, ou 35 anos depois, Jesus na ilha de Patmos, dando a Paulo uma revelação, ele escreve, dando a João uma revelação, ele escreve mais uma vez e diz para João, diz ao anjo da igreja de Éfeso, que abandonaste o primeiro amor. Deus está falando com você essa noite, que talvez tenha abandonado o primeiro amor, que você possa voltar. Você que outrora esteve aqui, fez parte dessa família, e que por motivo qualquer você se separou dessa família, Deus está falando ao seu coração essa noite. Você sabe que só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Para terminarmos, a expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam, como nós já falamos, e eles viviam sem Deus nesse mundo, mas a nossa conclusão diz que noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados, ou seja, éramos como estrangeiros ao concerto da promessa, desesperançosos e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, e isso é maravilhoso, irmão. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Quando nós meditamos nas cartas de Paulo aos Efésios, Paulo ensina sobre essa graciosa intervenção de Deus em nosso favor e em favor dos pecadores perdidos. Somos redimidos por 4 atividades que Deus realizou em nosso favor. Ele nos salvou das consequências dos nossos pecados, ofereceu vida aos mortos, libertação aos cativos e perdão aos condenados.
Aleluias. Paulo agora faz um contraste com o que somos por natureza, com o que somos pela graça. A condição humana com a condição divina. A ira de Deus com o amor de Deus. O amor infinito, que Ele deu o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos trazer de volta à sua presença. Aleluias. Glórias a Deus. Assim, nós damos por encerrado essa lição e quero convidar aqui o pastor Telso que possa estar fazendo essa oração nesse instante. E lembrando a você que domingo próximo estaremos aqui mais uma vez com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E que você não possa perder nenhuma aula. E você que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa aceitar. Fica aí o nosso convite para você. Mesmo você que está aí do outro lado da tela, você possa aceitar ao Senhor. Que você se manifeste aceitando ao Senhor como Salvador da sua vida. Porque servir a esse Deus não há nada melhor. Deixa Ele preencher esse vazio que tem dentro de si. Que tem dentro de ti. E não perca essa oportunidade. Pastor Telso, com a oportunidade. Aleluias. Glórias a Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Que palavra maravilhosa, né? Palavra vinda da parte do nosso Deus. O Senhor Jesus sempre fala conosco através da sua palavra. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem eu sei que minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, meus amados irmãos. Essa é a esperança que nós temos no Senhor Jesus, que ainda que antes éramos gentios, mas agora a igreja do Senhor Jesus estamos guardados e ainda temos a esperança de um dia irmos morar no céu com o nosso Senhor Jesus. Nós estaremos terminando, encerrando esse trabalho. Queria convidar aqui nosso pastor Valdenir, estará orando ao Senhor, agradecendo a Deus por esses momentos maravilhosos e que passamos aqui pela vida de cada um dos irmãos que estão aí cultuando ao Senhor conosco na sua casa. Amém? Pastor Valdenir pode estar orando e também impetrando a bênção apostólica sobre as nossas vidas. Quinta-feira, meus amados irmãos, lembrando a vocês, muito obrigado, a irmã Jane está aqui nos lembrando, quinta-feira teremos aqui mais uma vez, já na quinta-feira passada nós falamos sobre encontro de casais, demos a primeira palestra, e na quinta-feira é a segunda palestra. Você não pode perder, são 7 quintas-feiras, e nós teremos a segunda palestra, que são as 5 linguagens do amor, que nós estaremos falando na próxima quinta-feira. Você não pode perder essa série de mensagens sobre casais. Também o Marlon, né? O nosso jovem Marlon está completando aniversário hoje. Marlon, que Deus abençoe a sua vida. Marlon é filho do irmão Edmar, irmã Elisângela, né? Que Deus abençoe de uma forma toda especial a sua vida e que essa data se repita muitas e muitas vezes em nome de Jesus. Pastor Valdenir. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar nessa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Vamos também orar pelo irmão Edelto, que perdeu o seu pai. Que o Senhor venha consolá-lo, consolar os parentes, os amigos, familiares. Vamos orar nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, Pai grande, Pai poderoso, nós queremos nessa oportunidade, ó Pai amado, ser grato a Ti
pelo privilégio que tivemos de te servir, de te adorar. Obrigado, ó Pai, por nos escolher. Obrigado por enviar o seu Filho amado para poder morrer por nós na cruz do Calvário. Queremos ser gratos a Ti, ó Deus, por esse ensino maravilhoso que você nos concedeu nessa noite. Queremos também nessa noite orar pelo Teu servo, irmã Adelto, Pai Santo, que perdeu seu pai. Que o Senhor possa consolar, Senhor, agora os parentes, os familiares, ajudar o Teu servo. Só o Senhor para poder nos consolar, nos ajudar. Pai Todo-Poderoso, ser conosco, nos leva aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada. Queremos assim ser gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Faça com a sua mão. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor e a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor,